fortalecimento da moeda americana no mundo inteiro e aqui o fortalecimento foi maior. Então nós temos que corrigir essa escorregada que o dólar deu aqui, não no sentido de buscar um nível de dólar, né? Não no sentido de mirar uma meta, não é nesse sentido que eu penso que nós devemos atuar. O sentido que nós, na minha opinião, o Banco Central deveria atuar, mas isso é atribuição dele, mas na minha opinião, é que você não tem que buscar um nível, você tem que buscar o equilíbrio, né? Então, sempre que houver uma disfuncionalidade por incerteza, insegurança, seja lá o que for, né? Que gere uma disfuncionalidade no mercado de câmbio e no mercado de juros, o Banco Central ele deve promover correções nesse sentido. Repito, não buscando, né, uma meta de qual é o valor do dólar adequado. Não é esse o papel do Banco Central. Mas corrigir disfuncionalidades, sim, né? E houve problema de comunicação no final do ano que fez com que o dólar no Brasil tivesse uma valorização mais forte do que entre os pares. Então é preciso corrigir a comunicação, tomar as medidas, porque não é só a comunicação, também tem que tomar medidas e fazer com que isso traga o câmbio não para um patamar específico, mas para uma situação de funcionalidade. Eu acredito que como os vazamentos que ocorreram na véspera do anúncio das medidas, ele produziu um efeito deletério sobre as expectativas. E isso foi ruim, porque você começou a ter que explicar depois do fato constatado de que houve uma má apreensão, recepção do conjunto de medidas. A partir do momento que o Banco Central e o Tesouro atuam, né, e as medidas vão ficando mais claras, eu penso que essa tensão se atenue e as coisas voltem à normalidade. Normalidade que é desafiadora, porque o cenário externo ele continua muito desafiador. Eu li um artigo ontem dizendo que o cenário externo responde por alguma coisa em torno de 30%, 40% do problema. Então, esse cenário externo continua desafiador, né? Os juros nos Estados Unidos, as políticas que estão sendo anunciadas depois da eleição americana, tudo isso vem gerando uma reacomodação geopolítica e econômica no mundo, mas nós temos que prestar atenção na nossa casa para não deixar que as coisas aqui, por falta de comunicação adequada ou falta de medidas adequadas, gerem um transtorno desnecessário.